Extra Extra. Sejam todos bem-vindos a este episódio. Esse episódio se refere a um episódio especial e avulso do nosso podcast Cultura e Consumo Pod. Abrimos espaço para uma discussão importante sobre a disseminação da desinformação e suas ramificações na sociedade contemporânea. Embora não faça parte da temporada atual, nosso objetivo central de disseminar a ciência e promover o conhecimento nos motiva a abordar essa questão tão relevante. Esse episódio conta com a participação da Bruna Skoralik Queiroz e Suzane Strelau, duas das 3 autoras do artigo Eu Falo e Você Acredita? A Câmara de Eco e a Desinformação nos Grupos Anti-Vacina. Ao focarmos nesse tema da desinformação, pretendemos explorar seus efeitos, especialmente no contexto das câmaras de eco anti-vacina, e examinar como a compreensão desses fenômenos pode contribuir para políticas públicas mais eficazes e para a promoção de uma cultura informada e saudável. A jornada que empreendemos neste episódio busca não apenas informar, mas também suscitar reflexões sobre a importância da veracidade e confiabilidade das informações que moldam nossas escolhas e comportamentos. Vem com a gente nesse bate-papo. Oi, Melissa. Oi, Lair, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, então estamos aqui, só dando uma introdução desse episódio extra, como a Lair já falou, a gente encontrou, né, teve a alegria de escutar a Bruna e no EMA, a Ana Júlia também, que não pode estar aqui nessa gravação, mas as duas apresentando esse artigo, e a gente falou, nossa, que artigo legal, que discussão legal para a gente falar, né, a gente abordar no podcast. Então, é isso que nós vamos fazer. Estamos aqui na Rádio El, gravando do estúdio, então agradecendo já esse apoio que a rádio nos dá. Temos 2 convidadas aqui no estúdio, né? Temos 2 convidadas aqui no estúdio, né? A Júlia e a Ana Clara, que são alunas de administração da UEL, do 2º ano, e são extensionistas aqui. Exatamente. Do nosso projeto de extensão. Então, bem-vindas, meninas, ao estúdio, a casa é nossa. E agora eu queria pedir para a Bruna e para a Suzane, para a professora Suzane, se apresentarem. Vou dar a palavra primeiro para a professora Suzane, depois a Bruna se apresenta. Bom, eu sou a Suzane Strelau, professora da SPM, do programa de pós-graduação em doutorado, mestrado e em mestrado profissional também. Já faz um tempinho já, né? E eu tenho o prazer de ser orientadora da Bruna e fui orientadora da Ana Júlia, então não posso me queixar da vida. Bom, eu sou a Bruna, eu também tenho esse privilégio de ser orientanda da professora Suzane, junto com a Ana, a gente escreveu esse trabalho. Esse é o tema do meu doutorado, da minha tese, então eu estou trabalhando esse assunto para defender no próximo ano, e espero que vocês gostem do tema. Defenderemos juntas no próximo ano, Bruna. Estamos todas na mesma vibe aqui também, alunas do 3º ano. Obrigada. 4º, na verdade, né? Exatamente. Obrigada aí pelo aceite do convite. Para a gente é uma honra super grande poder conversar com vocês e dialogar. Acho que enriquece muito aqui o nosso debate. É um prazer estar aqui com vocês. A casa é nossa, sinta-se à vontade. Então, vamos lá para a gente começar a falar um pouco sobre o trabalho que a Bruna vem desenvolvendo aí na tese. Eu vou situar aqui um pouco os nossos ouvintes, né, que podem estar ouvindo a gente aí pelos agregadores de podcast, enquanto dirigem, enquanto fazem alguma coisa em casa, ou nas rádios, o EM e o EL também, né. O Cultura e Consumo Pod é um podcast de divulgação da ciência, tá? E a gente resolveu fazer esse episódio extra devido a essa importância que a desinformação e a disseminação de fake news tem exercido aí no nosso contexto de sociedade, né, com mais força aí nos últimos anos, talvez acentuado pelas redes sociais e por essa possibilidade de comunicação.
Então, esse episódio ele foi formatado de uma maneira um pouco diferente do que a gente costuma preparar os outros episódios, porque geralmente a gente traz muitos autores, muitos textos, muitos exemplos também de mercado, mas esse a gente quis focar um pouco mais no trabalho que a Bruna vem aí desenvolvendo nessa tese. Contextualizando aqui para o nosso ouvinte, a ciência, ela é um método sistemático de investigação e de aquisição do conhecimento, né? Então, ela não acontece de uma maneira aleatória, existem protocolos, existem métodos, e existe uma linha pela qual a gente segue. Quando a gente fala de ciência, é muito comum que as pessoas pensem nas ciências naturais, nas ciências biológicas, na química, na física, né, na biologia, na geologia, mas igualmente importantes são as ciências que estudam a sociedade. Então, a administração, ela está dentro de um campo chamado de ciências sociais aplicadas, né? Então, ela é aplicada porque a gente consegue ver a prática dela acontecendo no nosso dia a dia, né, nos grupos que a gente conversa, no seu ambiente de trabalho, nas organizações que você faz parte. Então, é importante falar isso também, né, que as ciências sociais aplicadas, elas possuem essa relevância, porque ajudam a gente a compreender o mundo que a gente vive, tá? É também importante dizer que tanto as ciências naturais quanto as ciências sociais aplicadas, elas vão buscar essa objetividade, uma replicabilidade, ou seja, será que esse teste que eu fiz em determinada sociedade, se eu for para outra sociedade, isso vai mudar ou não? O quanto a cultura vai influenciar ou não? Então, existe uma complexidade da gente fazer pesquisa em ciências sociais aplicadas, né? Não é algo tão fácil, certo, Mel? Sim, com certeza. A gente tem alguns exemplos, né? A gente pega, por exemplo, os economistas, eles usam métodos também, eles usam modelos econômicos para prever o impacto de uma política, por exemplo, fiscal, num crescimento econômico de um determinado país, de uma determinada região, sempre se baseados, né, em dados históricos, em metodologia bem estabelecida. Da mesma forma, né, os sociólogos, eles podem estudar um certo fenômeno e aí compreender aí atitudes, comportamentos, essas né, padrões, tendências. Então, a gente pensou em fazer essa introdução exatamente por isso, porque às vezes as ciências sociais aplicadas na nossa área de administração, marketing, eu tenho a sensação que tem uma leve né, desconhecimento, assim, no senso comum, porque quando a gente fala em marketing, as pessoas pensam em mídia paga, em vendas, e existe uma outra grande, questão, né, de uma análise mercadológica muito mais aprofundada para a gente compreender esses fenômenos. Então, a gente fez essa introdução, né, por conta disso. E a gente, né, já falou sobre o artigo, como a gente teve contato com eles, assim, e é um artigo, né, é um trabalho em construção da tese da Bruna, como já foi falada também, e a gente queria perguntar para vocês, assim, primeira pergunta, como é que vocês chegaram nesse tema e nesse objeto de estudo, assim, qual foi a inspiração, assim, sabe, aquele clique, falar, eu vou estudar isso. Bom, a professora Suzane, ela tem uma disciplina na SPM que fala sobre o lado obscuro do marketing, né? Que trabalha algumas das externalidades, dos problemas que são gerados pelo mercado, pela estrutura, né, do mercado. E a gente chegou numa parte que falava muito sobre a questão do marketing na internet, online, né? Onde a gente tem a questão da preservação de dados, a gente tem a questão da disposição da lei de proteção de dados, a gente tem diversas ramificações para estudar e investigando sobre isso, sobre as consequências, né, negativas e obscuras, né, do marketing, a gente chegou na desinformação. E a nossa realidade hoje, né, do mundo, ela está muito característica, então a gente consegue olhar para a realidade e entender que a desinformação está muito presente.
E então, basicamente, quando a gente vê que uma pandemia veio e as pessoas passaram a duvidar da ciência, né, justamente talvez por não entender como que é o processo de investigação. Então, elas passam a duvidar daquilo que já era consolidado, que é a vacina, ou que é a Terra é plana, ou que a Terra é redonda. Né? Quando começamos a questionar coisas muito óbvias, isso gerou uma curiosidade muito grande. E a Su, que gosta, né, de pesquisas bem inusitadas, me deu apoio para poder ir nessa investigação. Vendo, né, as contribuições que a pesquisa poderia trazer, a gente entendeu que a radicalização é um tema muito interessante. Então, a gente quis entender como que a radicalização acontece na internet, como que as pessoas passam a acreditar em ideias que são contra a ciência e como que isso se torna tão forte como a gente tem visto hoje na sociedade. E é um fenômeno interessante, né? Porque, assim, não é simplesmente só as pessoas que não conhecem, tem pessoas que conhecem a ciência, que estão dentro de um contexto, né, científico, dentro de uma universidade. Também. E elas também replicam, né? Eu tenho, né, assim, conheço pessoas, né, que trabalham, são professores e tal, e a gente quer, né, aquela coisa que ela precisa seguir na rede social, e você vê o tipo de post que essa pessoa compartilha, você fala, mas não é possível, mas será que isso é possível, né? Enfim. Não colocando que uma pessoa que está fora da universidade está ok, não é isso, mas assim, né? Não é esse o caso, era essa a minha fala. Nem sempre, né? É que a ciência tem sempre controvérsias, né? Tem tipos de pensamento diferentes, e a vacina sempre foi um pouco controversa. Se você imagina o começo da vacina, né? A Bruna fez uma pesquisa já desde o início, né? Então, você pega os movimentos que tiveram no Brasil contra as vacinas, isso a gente está falando, assim, no século passado, é um pouco de medo, acho, aliado com a desinformação. A grande novidade agora, que é o que a Bruna está trabalhando, é isso com auxílio da internet, que modificou muito essa forma de comunicação e acabou, assim, exacerbando algumas coisas, né? E é interessante que a gente ainda tem pouco conhecimento da população geral sobre a ciência, né? Ciência e tecnologia. Então, quando a gente pergunta para as pessoas, por exemplo, o que é um cientista, a grande maioria das pessoas vão falar que são pessoas até inteligentes, mas que não têm vida social, que não têm amigos, ou então são pessoas super espertas, mas que produzem coisas para o mundo deles, que ficam dentro da universidade. Então, as pessoas ainda têm mesmo uma confusão sobre a importância da ciência, o que é ciência, né? Então, enfim, é legal saber aí a origem do que te inquietou. As disciplinas do doutorado, elas têm esse papel também, né, Bruna? A gente vai estudando a cada disciplina que a gente vai fazendo, são algumas conexões neurais ali que vão sendo constituídas e a gente vai aprendendo e vai escolhendo. A gente vai conversar agora um pouquinho, assim, todo o trabalho acadêmico, uma parte que é bem importante, né, na construção desse trabalho é o referencial teórico, que são as teorias que a gente vai utilizar para poder construir aquele nosso pensamento. Como a professora Suzane falou, a ciência ela é controvérsia, não existe uma verdade absoluta no sentido de que aquilo nunca pode ser alterado. O que existem são alguns conhecimentos que já são mais consolidados, então até que se tenha uma prova contundente, robusta, aquilo ali é tido como a verdade, tá? Então, uma parte importante quando a gente está fazendo um trabalho é escolher esse referencial teórico que vai balizar a gente, vão ser as balizas que a gente vai colocar para a gente conseguir fazer essa história, puxar ali a história, o fio da meada. É a maneira como a gente vai interpretar os nossos resultados, a gente usa a teoria também para isso.
é a maneira como a gente vai integrar o conhecimento. Então, a gente nunca faz uma pesquisa começando do zero, né? Por isso que a gente faz uma revisão do que já foi feito, do que já foi... Porque ninguém começa do zero, a gente dá uma contribuição a partir de tudo aquilo que já foi criado, do que já se sabe, do que, né? Então, esse também, eu sempre falo para os alunos, para os meus alunos, que essa é a luta do professor, né? Porque a gente precisa estar se atualizando, não é só preparar uma aula, é saber o que tem de novo sobre aquilo que tem sido falado, o que foi atualizado. E esse mesmo esforço tem o pesquisador. Nesse sentido, Bruna, fala, e a professora Suzane também, fiquem à vontade aí para dividir o diálogo com a gente. No referencial teórico, nessa fundamentação teórica aí da Bruna, vocês vão falar um pouquinho sobre a teoria da dádiva, sobre desinformação, sobre a câmara de eco e sobre esse contexto da hesitação vacinal, né? Então, foram esses pilares que vocês usaram para desenvolver o problema de pesquisa e tudo mais. Fala um pouquinho para a gente sobre esse referencial, o que significa cada uma dessas coisas e ajuda o nosso ouvinte a entender por que esse referencial é importante. É preciso, primeiro, entender esse referencial para poder entender onde vocês querem chegar com a pesquisa. Bom, a gente estava querendo investigar como que a desinformação atuava, né, no contexto de consumo das pessoas, a ponto de mudar o comportamento delas ou de fazer com que elas evitem adotar um determinado comportamento, que é a vacina. Nesse contexto, a gente percebeu que, apesar das informações sobre a vacina serem difundidas e dadas às pessoas, existe uma tendência de dúvida, né? Um medo, uma preocupação. E essas pessoas, movidas pela desinformação, elas criam uma estrutura que se chama câmara de eco. A câmara de eco, ela é uma estrutura, uma comunidade que está em torno de uma crença, de um significado, e essa comunidade ela se constrói de uma forma tão forte que a troca simbólica de informações ela se consolida. Então, não importa se a informação que está entrando nessa câmara de eco é verdadeira ou falsa. O que importa é que ela alimenta e engrandece a crença principal daquela câmara de eco. Então, se a câmara de eco está em torno da vacinação, nenhuma prova robusta vai ser suficiente para essas pessoas acreditarem na vacina. Pelo contrário, qualquer prova, ainda que seja pequena ou facilmente refutável, ela vai alimentar aquela crença, porque ela é uma crença identitária, simbólica. Não importa, ali ninguém quer saber a verdade, elas querem defender aquilo que elas acreditam ser verdade. Então, percebemos que essa teoria da câmara de eco, ela explica muito bem a questão da radicalização e demonstra para a gente por que as pessoas, às vezes, duvidam de informações que são mais robustas, como a Laí acabou de falar, uma prova contundente, e mesmo assim, às vezes, não é o suficiente, porque existem símbolos em torno disso. Então, percebemos que para câmara de eco ser tão forte, tão robusta, tão firme, essa coesão, ela tem a ver com uma questão identitária. Ali as pessoas criam identidades, símbolos, hierarquias, diversos tipos de manifestações sociológicas, né? Então, é uma comunidade que funciona ali. Então, para desfazer o símbolo de uma comunidade é diferente de simplesmente furar uma bolha, simplesmente ir lá e dar uma informação. Ali você precisa atravessar toda a questão da sociedade. E a teoria da dádiva, ela demonstra isso muito bem, porque na câmara de eco, na internet, onde a gente busca as nossas informações, muitas vezes a troca de informação ela é simbólica.
E a gente cria vínculos ideológicos que não necessariamente estão relacionados a uma verdade, a uma teoria que realmente explique a eficácia das vacinas. As pessoas querem acreditar naquilo. E não é uma discussão de se elas estão certas ou erradas, é um fato. Né? Essas informações são manipuladas de uma tal forma que aquele símbolo se torna muito, muito forte para essas pessoas. E aí a gente entra na questão da desinformação, porque a desinformação ela é quem dá a base para essa comunidade. Né? Então, a desinformação que dá a base para a comunidade antivacina é que ela, de alguma forma, foi feita para matar pessoas. Essa é a crença mais radical que está dentro da Câmara de Eco antivacina. Então, todas as informações vão alimentar essa ideia, gerando mais pânico, refutando todas as informações que vêm de fora, né, do jornal, da ciência. O que vai valer são as informações que circulam dentro dessa comunidade. Então, estudar esses 3 pilares, né, dentro da hesitação vacinal, que é a desinformação, a Câmara de Eco e a teoria da dádiva, foi importante para entender melhor esse fenômeno. Porque não basta a gente só trazer a verdade. É um fenômeno tão complexo que a solução também tem que ser complexa. Né? Não basta simplesmente a gente tentar furar uma bolha, porque não é uma bolha. Uhum. E eu vou pedir só para a professora Suzane ajudar a gente, aqui para o nosso ouvinte principalmente, a entender. A Bruna falou várias vezes sobre informação simbólica. Ajuda a gente, o nosso ouvinte, que às vezes não está muito familiarizado, a entender o que seria uma informação simbólica. Partilhamento, vamos dizer assim, você está partilhando um símbolo, né? Então, é uma coisa, vamos dizer assim, você tem diversas formas de partilhar, e isso é que liga muito com a teoria da dádiva, porque você dar, receber e retribuir, aí é uma fofura que mora junto com a Bruna, que está emitindo o microfone. Uma visita. Tem uma visita, Bruna. Isso é para ninguém dormir durante o podcast, está escutando, de repente vem uau, assim, dá uma acordada, né? Mas, porque, assim, eu chamo a atenção para um pequeno problema que a gente vê no uso da palavra em inglês da dádiva, porque o gift e gift theory ficou muito aliado ao partilhar, e a economia, o sharing economy, esse partilhamento. E, na verdade, então, é que em inglês o nome é o mesmo, é até engraçado, em português nós temos uma riqueza muito maior aqui de linguagem. Eu até conversei com alguns professores sobre isso, tal, mas inglês, mas realmente tudo é gift para eles, né? E nós temos uma nuance aí bem diferente, porque quando você está partilhando, uma coisa é você dividir, outra coisa é você partilhar, e outra coisa é o que acontece depois que eu compartilhei com você. Então, eu compartilhei com você uma informação, se eu partilhei com você uma informação que foi uma mensagem que eu recebi da internet, então, eu recebi e eu dividi isso, eu compartilhei isso com você, que não é só dividir, né? Eu também estou deixando você saber disso. E aí, o que você faz com essa informação? Porque dentro da dádiva, você tem um triângulo, vamos dizer, que é o dar, receber e o retribuir. E essa questão da retribuição, então, a Bruna me passou essa informação. O que eu vou fazer com essa informação? Eu vou guardar só para mim, ficar escondidinho, saber, não, teve gente que morreu, teve alguém que aconteceu isso, aquele que estatisticamente, você tem aquela probabilidade de erro, o erro tipo 1, erro tipo 2, e isso acontece. Então, é uma exacerbação desse erro, assim, realmente,
não vou dizer que não é uma coisa importante, principalmente para a pessoa que sofreu essa consequência, é algo extremamente relevante, mas é a forma como isso é partilhado, e aí, daí essa pessoa tem essa tendência de compartilhar essa informação com outros, porque é uma forma de retribuir a informação que ela recebeu. Olha, e aí, como é complexo, né? Complexo. E aí a coisa fica um pouquinho mais complexa ainda, né? Porque é com quem que vai partilhar e o que acontece depois, né? E aí isso é que a Bruna está aí se divertindo. Aí Bruna? Que vai, né? Vai longe o processo de desinformação. Como um eco mesmo, né? Uma coisa, um eco. Eu achei... Eu não tinha conhecimento dessa teoria da câmara de eco, né? Eu vi só no EMA. Nossa, na apresentação fez muito sentido, assim, como, né, vocês estão, e agora, né, que como vocês colocaram o nome, enfim, e misturando aí, né, e tendo como base também a teoria da dádiva. É porque na teoria da câmara de eco, a gente tem, também tem uma tríade, que é a produção da informação, então ela é propositalmente produzida, né? Depois ela é colocada em formato de mídia, né? Então ela é produzida ali um banner, uma frase, um vídeo, ela é colocada em mídia e depois ela é distribuída. Então ela é criação, produção e distribuição. Colocando isso dentro da tríade da dádiva, a gente tem o dar, que seria o momento da criação, o receber, que seria o momento em que ela se torna, né, uma mídia, ela é aceita, aquela ideia, aquela ideologia é aceita, e o retribuir, que seria a distribuição daquela ideia. Então, ainda a gente tem essa dinâmica dentro da câmara de eco, que também ela é reforçada pela teoria da dádiva, porque quando a gente troca informações, quando a gente troca, né, as dádivas, a gente cria vínculos, mesmo que esses vínculos sejam da internet, mas a gente cria vínculos. Com certeza. É muito legal, acho que ficou bem claro, e aí, né, depois da fundamentação teórica, a gente fala da metodologia, que também é algo que, né, quando né, alguém me pergunta, ou né, com os meus alunos, mas mais gente de fora que me pergunta, mas faz doutorado, né, como que é, né, e a gente, ainda mais a gente que faz pesquisa qualitativa, né, um método, não que o método é importante para todos os momentos, mas eu tenho a sensação que a gente, da pesquisa qualitativa, a gente precisa talvez, né, ter um esforço um pouco maior para né, para deixar o nosso método, assim, muito bem alinhado e muito bem construído, porque, né, é uma das coisas que hoje em dia, né, estou bem no período de terminando a minha coleta de dados também da tese, estou muito preocupada com a metodologia, né, assim, às vezes eu fico pensando, né, ai, gente, será que coletei tudo errado se eu não achar nada, né? O que eu vou fazer se eu não achar um ano coletando e não achei nada? Mas, enfim, então isso é importante, então a gente dentro, né, falando a metodologia no geral é muito importante, mas dentro da pesquisa qualitativa a gente tem que, né, redigir, escrever esse processo muito bem, deixar esse processo muito, muito bem amarrado, desde, né, começando, obviamente, da fundamentação teórica, porque é de acordo com a fundamentação teórica, né, que você produz o que você vai pesquisar e categorias de análise, enfim, discursos, é dali que você vai, né, tirar isso, e aí depois tem toda a questão da observação, da pesquisa, de redigir, dessa análise, né, ainda mais dados qualitativos, assim, a questão interpretativa, como é que a gente faz, assim, sem chegar muito perto, também não está muito longe, então é uma coisa assim que acaba sendo complexo. Então, eu sei que, né, a gente já conversou que esse é um artigo, né, da sua tese, e eu queria que vocês falassem assim, como que se deu a metodologia desse artigo, e daí também, se vocês quiserem se aprofundar como que vai ser mais ou menos, né, a metodologia da tese, porque a gente conversou e você falou, não, esse artigo foi só um pedacinho da metodologia. É basicamente para o nosso ouvinte saber assim, tá, ela tá falando tudo isso, mas como é que ela sabe que isso acontece? Isso. Como é que ela sabe que essas pessoas conversam dessa ou de outra maneira, que tem
se sentem nessa obrigação, dessa reciprocidade, né? Como é que ela sabe disso? Como é que você sabe, Bruna? Bom, a Su me ajudou muito nessa decisão aí do método, né? Eu sabia que eu queria qualitativo, mas era difícil, porque buscar as entrevistas pode não ser o suficiente. Então, a gente decidiu começar observando também pela internet, vendo como que essa câmera de eco funciona na internet. E foi o que a Su falou, começa porque às vezes a gente precisa pôr a mão na massa para entender como que vai ser o roteiro, para entender como que vai ser a sua observação, né, a etnografia. Esse artigo, especificamente, a gente trabalhou uma etnografia de uma publicação que aconteceu no dia 30 de novembro, em que a gente conseguiu fazer uma triangulação. A gente estava observando os comentários e a outra autora desse artigo, Ana Júlia, percebeu que isso também estava em outra rede social, então a gente conseguiu entender uma triangulação aí de redes. Então, dentro da etnografia, a gente viu que essa publicação ela se repetia no mesmo dia, com o mesmo formato, em 3 redes diferentes. Então, a gente resolveu analisar a reação das pessoas diante dessa publicação específica. Mas foi o que a gente conversou, né, eu e a Suzane, sobre essa questão da metodologia. A etnografia sozinha e as entrevistas sozinhas, elas não me dão, né, a robustez que a gente precisa para entender o fenômeno. Então, eu preciso ter um olhar mais macro, que é a etnografia, que é ver o comportamento da massa dentro da internet. E eu preciso do olhar micro, que é a entrevista, que é o ouvir de cada pessoa, que é entender a angústia de cada um. Porque quem olha só pela etnografia faz um julgamento de valor das pessoas, né? Que, essa pessoa é louca, essa pessoa não estuda. E são rótulos que não condizem com quem está dentro da internet participando de diversas interações. Ô, Bruna, só ajuda o nosso ouvinte a entender um pouquinho do que é a etnografia, a professora Suzane também, só para dar um review, assim, para quem não está acostumado com esses termos. Su, você quer que eu explique? Não, fica à vontade, Bruna, fica à vontade. Tá, a etnografia, então, é uma etnografia que a gente faz, só que dentro da internet. Então, a gente vai analisar ali o dia a dia de um fenômeno que está acontecendo ali em loco. Então, eu observo alguns grupos, que são grupos contrários à vacina, e eu acompanho as publicações diariamente para poder compreender qual que é o comportamento daquele grupo. Então, a etnografia ela acontece basicamente na internet. Uhum. A etnografia a gente vai, né, dentro da comunidade, dentro do grupo que a gente está estudando. Então, a diferença é basicamente o local mesmo que a gente está no olhar. Já com a etnografia, só complementar um pouquinho, Bruno. Não, você sabe que a professora tem que tomar cuidado, porque quando você tem uma audiência que presta atenção, a gente pega o banquinho, o microfone e não larga mais, né? É algo perigoso, né? Mas a etnografia nasceu muito dentro dos estudos da antropologia, da sociologia, e se estudava essas pequenas comunidades, né? Está muito associado, assim, à ideia do imaginário, vamos dizer assim, original do índio, né, que a pessoa ia lá e ficava um ano na tribo. Eu sempre me lembro de uns papers que eu li sobre umas tribos, o Tive, na África, e como eles interpretavam Shakespeare. É uma coisa muito interessante, mas isso foi transportado. Isso não é uma etnografia, não é que você, vamos dizer, para transformar isso num caráter científico, não é que você vai lá um dia, dá uma olhada, vê o que acontece e, já tem o material para fazer uma análise, né?
é uma coisa um pouco mais profunda. Primeiro você tem esse método, vamos dizer assim, de voltar para a literatura, ir de novo para o campo. Então, é uma imersão que você faz, mas é uma imersão qualificada, né? Não é só uma observação, assim, gratuita do que está acontecendo, né? Então, você faz uma leitura que tem os seus, assim, você tem as suas anotações, você tem o seu protocolo, né? Não é que assim, o fator tempo aí é muito interessante. Então, você tem que, lógico, eu diria que no nosso mundo, nós temos um relógio diferente do que era um relógio do século XIX, quer dizer, o mecanismo é o mesmo, mas hoje as coisas vão numa certa velocidade, que antes era uma velocidade um pouco mais tranquila, talvez, né? Então, a gente também tem que se adaptar e trazer isso para um ritmo mais rápido, que é o nosso, né? Então, Bruna, continua aí, porque senão eu vou ficar falando demais aqui. Daí você estava falando daí da etnografia e a entrevista em profundidade, que a gente consegue extrair mais informações de uma pessoa, né, e entender o ponto de vista dela. Então, ali a gente aprofunda um pouco mais. Eu tenho um roteiro que eu trabalho com ele, mas é uma conversa um pouco mais informal, eu deixo a pessoa dizer o que ela acha sobre os temas, e é interessante porque ela traz questões, preocupações, que não necessariamente estão relacionados a uma loucura, ou uma questão de falta de conhecimento. Então, quando a pessoa traz para você as angústias dela, você percebe o quanto que a desinformação ela prejudica individualmente as pessoas, o quanto que elas se sentem solitárias, preocupadas, elas não têm com quem se interagir, porque elas começaram a criar tanta, né, inimizade em torno do assunto que ninguém consegue um diálogo com essas pessoas. Então, vai se tornando um conflito, né, cada vez mais. Então, a professora ergueu a mãozinha assim, igual eu estava assim, né? Não, eu só queria chamar a atenção porque a Bruna passou no comitê de ética, porque é uma questão delicada, você mexe com a pessoa que está respondendo, às vezes você toca em questões extremamente delicadas, então tem todo um procedimento que passou na comitê de ética, foi aprovado, depois a Bruna vai ter que fazer uma devolutiva, né, do que aconteceu, porque não é, quando as pessoas, às vezes, a gente, não sei se vocês já vivenciaram isso, tem algumas pessoas que acham que vão pelo caminho mais simples, e dizem, vou fazer entrevista, como se isso fosse uma coisa simples, né? Então, conversar com as pessoas pode ser eventualmente simples, dependendo com quem você está tentando conversar, porque um diálogo, um fala, o outro escuta, e vice-versa, e nem sempre isso é uma coisa fácil de conseguir, e fazer com que a pessoa se expresse também é uma dificuldade. Então, você tem todo um aprendizado dentro dessa pesquisa, que é não conduzir, ao mesmo tempo você não pode dar um feedback, você não pode deixar transparecer que está te agradando, não está te agradando, porque isso, na verdade, não é relevante, né? Então, é aquela coisa que vocês fazem, aquela cara de paisagem, né, e não dá informação nenhuma. Então, esse digamos, é um treinamento, não é qualquer pessoa que consegue conduzir uma entrevista, porque se você tem tudo absolutamente estruturado e fechado, ou seja, um questionáriozinho, pergunta e resposta, assim, não, você não tem realmente uma interação. E para você ter essa riqueza de informações, é a habilidade do pesquisador, que está ali conseguindo, e depois, lógico, tem a parte da análise, etc. Claro. Mas se você não tem um material de base para fazer análise, você não tem nada, né? Então, é todo um processo de aprendizagem e é bem difícil, não é fácil, e a Bruna está saindo super bem. Ai, que legal. E assim, né, a gente estava, eu vou falar isso de mim, tá?
você vê essas pessoas que compartilham essas coisas, é a primeira coisa que você pensa, ai, gente, esse povo é burro, mas que loucura. E se fosse tão simples assim, talvez não tomasse a proporção que toma, né? Porque se fosse assim uma questão de burrice ou de loucura, ficava ali no meio, né? Entre poucas pessoas, assim. E isso toma uma proporção gigante. Então é muito interessante. São muitas camadas mesmo e sensacional o que a professora falou sobre a entrevista. A gente está nesse processo, como ontem, eu tô quase finalizando as minhas, eu fiz 3 entrevistas ontem e a gente sai, assim, esgotada, porque, né, é muitas coisas que você tem que prestar atenção e você, né, não pode cortar a pessoa, mas aí também existe, né, o que a pessoa está falando que, enfim, o meu tema, que é sobre relacionamentos amorosos, então elas entram muito no pessoal, assim, sabe, assim. E eu tenho entrevista de 3 horas, tipo, eu já fiquei 3 horas, que daí, né, porque a gente vai falando, enfim. Então, é uma habilidade que a gente tem que adquirir essa habilidade. É por isso que a gente faz 2 anos de mestrado e mais 4 de doutorado aí para começar a fazer, aprender, fazer tudo isso. Pesquisa. E eu tive dificuldade na parte das entrevistas, porque algumas pessoas não se sentem à vontade de falar, elas realmente acham que estão sendo monitoradas, que a minha pesquisa tem algum intuito, né, governamental. Algumas se recusaram a falar, eu tive algumas que tampavam a câmera para não serem filmadas, interromperam no meio, então é desafiador. Se você fala alguma coisa errada, faz uma cara errada, você já pode perder o interesse. Botar tudo a perder, né? E aí, Bruna, agora fala pra gente, assim, a gente sabe que é um trabalho em construção, mas algumas coisas que você já conseguiu achar no trabalho, alguns resultados, né, do que está se apresentando aí, do que está acontecendo, o que já foi possível observar. Conversa um pouquinho para a gente sobre isso. Ou se você, né, quiser manter, né, a questão dos resultados da tese mais guardadinho por enquanto, fala do artigo, então. Do artigo, de maneira geral. Está no congresso, enfim, aí você já pode, né, do artigo dá para, pelo menos, que dá para soltar. Dos resultados, eu acho que a principal contribuição, assim, tanto do artigo quanto da tese, dos dados, o que está se consolidando, é mesmo a compreensão de que a câmara de eco ela tem um comportamento de uma comunidade epistêmica formada né, em torno da dinâmica da teoria da dádiva, que é o dar, receber e retribuir as informações que são simbólicas, e não importa se elas são reais. Eu acho que isso também é uma coisa interessante. A gente tem que entender que as pessoas não estão interessadas em informações verdadeiras. Elas querem informações que vão ajudá-las a construir essa identidade que está intrínseca nessa crença. Então, tem câmara de eco de tudo. Tem câmara de eco de criação de filhos, tem câmara de eco de trabalho, tem tudo aquilo que refuta, né, que se desenvolve em torno de uma ideia central e refuta o resto, tem uma grande tendência de ser uma câmara de eco. Então, das contribuições, essa eu acho que é a mais interessante, que a gente percebe a profundidade da câmara de eco. Ela não é só um espaço, uma arena de troca de informação. Pelo contrário, ali existe uma estrutura de comunidade, as pessoas se reconhecem pelos símbolos, elas estão ali dentro de uma estrutura viva, que está movimentando o tempo inteiro. E eu acho que uma coisa interessante que a gente também tem, que eu consigo perceber nos resultados, é a radicalização, o quanto que a internet ela potencializa a radicalização em vários assuntos. E eu ainda não sei se isso né, qual que é a relação entre essas duas dinâmicas, né, entre a informação, a desinformação e a câmara de eco, mas o fato é que esse movimento da câmara de eco, ela cria
esse espaço de interação e vínculo, de criação de vínculos. Então, eu acho que isso é importante dentro dos resultados, é entender a complexidade do fenômeno, para além da questão, né, não acredito que a pessoa consegue acreditar nisso, ou para além do negacionismo, foi o que a Su falou um pouco antes, a ciência é controversa, então olhar para essas pessoas com um olhar de que estamos dentro de um fenômeno de desinformação é diferente do que olhar já com um olhar de preconceito, como se a desinformação fosse simplesmente uma informação errada. O julgamento, né? É um fenômeno mais complexo. E é um exercício, eu acho, né? Socialmente falando, eu acho que isso é bacana e dá para os nossos ouvintes entenderem aquilo que a gente vinha falando no início do episódio, sobre as ciências sociais aplicadas, né? Como é que isso se aplica e como é importante a gente entender os comportamentos aí da sociedade que a gente vive, enfim, para entender melhor esses fenômenos. Até a professora, né, Suzane, falou que a crise da antivacina, o movimento antivacina, não é algo que acontece agora, né, que já vem uma coisa cíclica. Pela minha impressão, quando eu era mais criança, assim, as pessoas vacinavam, eu não lembro, pelo menos não tenho uma recordação, assim, das pessoas falando, né, contra a vacina, mas eu li hoje ainda, uma notícia onde o Ministério da Saúde está preocupado com a poliomielite, porque as pessoas não estão vacinando, então, assim, é uma doença já erradicada, né, e as pessoas não estão, então, assim, eu acredito, assim, isso eu estou falando de uma coisa, né, de sensação, não de pesquisa, depois vocês me corrijam, que o movimento antivacina, ele ressurge, ou pelo menos, se reanima na Covid-19, assim, apesar que, se você for olhar, já tinha algumas pessoas, talvez não era tão falado, ou a gente não prestava tanta atenção, né, porque é aquilo, também fica cada um na sua bolha ali, né, enfim, da internet, né? Então, não sei, mas eu tenho, né, assim, isso ficou muito evidente, eu acho, de uma maneira, com a Covid, mas não é só isso, né? E não é simplesmente contra a vacina da Covid, né? É a vacinação no geral. E aí eu li hoje essa questão do Ministério, que eles estão preocupados porque não está tendo vacinação. As vacinas estão ficando nos postos de saúde, não estão sendo utilizadas, enfim. É uma coisa que o Brasil foi exemplo durante muitos anos com as campanhas de vacinação. Então, a gente ter esse problema agora reflete, eu diria, um contexto, né? Que isso começou muito nos países desenvolvidos. Até você diria que, por uma série de circunstâncias, eles já estavam mais, vamos dizer, livres, entre aspas, desses tipos de problema, que nem nós não tínhamos mais casos de poliomielite, que começamos a ter, nós não tínhamos mais tanto sarampo, que começamos a ter novamente, né? Então, assim, porque isso ainda existe no mundo, e a circulação de pessoas é muito fácil. Então, isso, eu diria, deu uma falsa sensação de segurança para muitos. Passo 1. Depois 2 é a arrogância daqueles que se consideram com saúde, porque o vírus faz você que é super saudável ficar pouco saudável, rapidinho, mas é uma arrogância do que eu posso, né? Por outro lado, também, digamos, a gente tem uma contribuição para essa hesitação vacinal. A gente não pode dizer que a vacina não tem nenhum efeito colateral, mesmo que seja 1 em 1 milhão. Existe. A questão é o que se faz, é o bem para o todo, né, para a comunidade como um todo. Então, eu diria, essa é uma coisa interessante. Agora, independente da parte das vacinas, a gente tem que estudar muito essa radicalização que nós estamos vendo no nosso mundo contemporâneo, em uma série de fatores, que não é só na vacina, né? O porquê ou como que as pessoas estão ficando tão radicais, e assumindo posturas tão agressivas com relação a uma série de coisas. Então, eu acho que a Bruna tem aí um caminho brilhante pela frente, ela pode passar os próximos 40, 50 anos estudando isso, ela vai ter muita coisa para fazer.
É muito legal. De olho morro, né? Eu fiquei encantada com a Bruna e com a apresentação delas, assim. Um beijão para a Ana Júlia, né? Aproveitar para mandar um beijão para a Ana Júlia, que não pode estar aqui. Já partindo aqui para o final do episódio, gente, como este podcast é um podcast relacionado com cultura e consumo, a gente fez um exercício e a gente quer que vocês ajudem a gente aqui a pensar como que você vem estudando, Bruna, tanto em relação à teoria da dádiva, quanto à câmara de eco, né, quanto à hesitação vacinal, como é que isso pode... como é que a gente pode fazer uma interseção com os estudos de cultura e consumo? Né? Então, eu vou começar, porque eu já tinha anotado aqui, e porque eu estou falando no microfone agora, assim, por uma coisa meio autoritária, mas eu estava pensando sobre as câmaras de eco. Você, claro, né, quando a gente faz um trabalho científico, a gente precisa focar em alguma coisa, porque a gente não consegue estudar tudo, então você acabou escolhendo as vacinas, né, esse comportamento. Só que eu fiquei pensando quantas coisas, inclusive para estudar aqui temas relacionados à cultura e consumo, a gente conseguiria estudar também a partir aí das câmaras de eco, né? Então, fui pensar em, por exemplo, procedimentos estéticos que às vezes ficam ali dentro e que isso é passado de determinada maneira, de como eu poderia estudar ou não. Fiquei pensando em doação de órgãos, como é que isso pode funcionar em verdade, no que diz respeito, sempre tem aquelas polêmicas assim, a pessoa nem teve morte cerebral, mas precisava do fígado para tal pessoa e mataram a pessoa. Então, como isso dentro de uma câmara de eco, o Bell, que lá naquele estudo dele de 84, o seminal. Professora Suzane, me ajude aí. O Extended Self. E ele pesquisa sobre doação de órgãos, né? E cultura e consumo explica isso também, como dentro de uma determinada cultura, às vezes a gente está mais predisposto ou não a dar uma parte de uma coisa que é nossa, né? Um cabelo para uma pessoa que está fazendo quimioterapia e não tem, então a gente raspar e dar como é que a gente é mais predisposto ou não, ou então um órgão. E aí eu fiquei pensando na câmara de eco dentro desse contexto. Melissa, o que é que tu conseguiu achar? E depois você passa a batata quente. Não, eu pensei em um outro sentido. Eu pensei assim, né? Eu pensei no que a Bruna, no artigo da Bruna, da vacina, eu pensei assim, quando a gente estuda cultura e consumo, uma coisa que me veio muito, que foi, né, os símbolos e narrativas compartilhados, que a gente já explorou, mas a questão do pertencimento, né? Porque essas pessoas, se elas pertencem a um grupo, né? E assim, eu acho essa parte disso da cultura e consumo, eu acho uma parte muito interessante de como aquela pessoa tá nesse grupo e tudo que ela, né, compartilha, o que significa estar no grupo, né? Até muito quando a gente entra nessa questão da desinformação, da antivacina, né? Você já falou que elas são solitárias, que elas brigam com pessoas, né? Então eu fiquei pensando mais nesse sentido do que outros temas, assim. Não, pertencimento tudo a ver, né? Inclusive o nosso ouvinte não tá vendo, mas eu tô aqui vestida de maranhense. De maranhense. no São João. No São João. Então, assim, é isso, é o pertencer independente de qualquer coisa. Aí agora a gente passa aí para vocês. Para vocês. E o interessante é que a câmara de eco, ela é uma estrutura de cultura. Né? Então, assim, lá dentro a cultura borbulha de várias maneiras, só que ela não aceita outra cultura. Ali dentro só cabe a minha, né? Então, ela é autoritária, ela é negativa por esse ponto, ela exclui o resto. Mas sem a cultura, ela não teria essa robustez, essa coesão, porque é justamente o compartilhamento, né, dessa cultura, da crença, por exemplo, as pessoas... existe uma corrente de quem não toma vacina, que não toma nenhuma vacina, que é o que a Suzane falou sobre a potência de ser saudável. E tal. É uma cultura de saúde, são pessoas que não tomam remédio, que tomam outros tipos de coisas, natureba. Eu entrevistei
uma pessoa assim dentro da câmara de eco, é por isso que ela não toma vacina. Então, essa é a cultura dela. Agora, tem outros que a questão cultural, que pega, é a indústria da farmacêutica, é uma cultura de acreditar que a indústria farmacêutica sempre vai te fazer mal. Então, são várias expressões culturais ali dentro em que formam diversas câmaras de eco. Então, a gente teria facilmente uma câmara de eco que acreditasse, né, em algum tipo de questão para doação de órgãos, porque ali dentro uma ideologia de doação, ela está dentro da teoria da dádiva, assim como o contrário, né? Uma força que faz as pessoas quererem doar. A questão da câmara de eco, que ela parece que ela enclausura aquela cultura, sabe? E aí ela não transcende, ela não é uma cultura saudável, ela acaba sendo uma coisa mais... Legal pensar nisso. Impositiva. Uhum. Eu acho interessante que não são todos os temas que são propícios a formar uma câmara de eco. Uhum. Se você pega que nem assim, de uma forma geral, outros temas, né? Se você vai pensar a sustentabilidade como um todo, tem alguns temas que geram realmente tem assim, uma câmara de eco muito grande. Se você pega os veganos, vegetarianos, e que resolvem dizer que não é saudável comer carne, então, aí você vai ter as câmaras de eco. Agora, se você vai falar de, por exemplo, uma coisa que é extremamente importante, que é a reciclagem do lixo, eu não vejo ninguém se batendo pelas, assim, isso no Brasil, né? Na Europa, na Alemanha, principalmente, as coisas já são um pouquinho diferentes, mas você vê outra forma então, mesmo dentro da sustentabilidade, que é um tema muito grande, você tem algumas fatias que merecem mais atenção e outras fatias que, assim, e que não é que são menos relevantes ou mais relevantes, mas assim, você começa a ter, aos poucos, né, alguns movimentos que nem de vamos catar o lixo nas praias, e vai todo mundo caçando canudinho e sacolé, e esses lixinhos, né, de plástico que ficam, né? Mas agora que eu comecei a ver, está surgindo um movimento de maquiagem, né, falando um pouco de moda, até que vocês estão vendo que algumas maquiagens que têm microplástico. E aí tirando na água, lavando o rosto e tal, e aí já tem algumas mulheres que começaram a apresentar microplástico no útero. Então, é uma coisa que está incorporada em você, e isso eu diria que esse estudo da Bruna está, assim, abrindo um caminho muito interessante, que a gente vai poder depois enxergar em outras câmaras de eco, e eu diria, somando outros estudos mais para frente também, entender um pouco, até indo para o lado da política, assim, como que a gente está criando radicalização, e pessoas radicais estão contemporizando muito pouco, né? Eu acho que essa é uma contribuição que o marketing pode fazer, e muito legal isso. A gente esse consegue diálogo, né, do marketing aí com outras áreas. Acho que é isso, né, Melissa? É isso, chegamos ao fim, infelizmente, dessa conversa maravilhosa. Super feliz, assim, Bruna e os ouvintes também vão ficar curiosos aí com a finalização da tese da Bruna, desejando todo sucesso. Ela volta Eles vão voltar para a gente fazer o fechamento, aqui, ver o que a gente achou mesmo. É isso mesmo, gente. Já fica o convite, hein? Já fica, já anota aí. No pós-tese já vai ter mais esse job. Além do comitê de ética de mandar relatório e voltar. Bruna, parabéns pelo trabalho que vem sendo conduzido. Professora Suzane, parabéns pela orientação. Obrigada aí por inspirar. Quem não conhece a professora Suzane, não sei o que está fazendo da vida, né? Quem não conhece a professora Suzane é uma referência para a gente aqui em estudos de cultura e consumo no Brasil. Obrigada, é uma honra ter você aqui também com a gente hoje. E, no mais, gostaríamos de agradecer aqui a Rádio El, a Rádio EM, ressaltar a importância desse tema que a gente discutiu hoje para a nossa sociedade, para a nossa comunidade,
pedir que os nossos ouvintes curtam, compartilhem o episódio também em nossas redes sociais e vamos dar visibilidade a esse assunto tão importante. Então, um super beijo, a casa é nossa e sintam-se à vontade sempre que precisarem. Até logo. Muito obrigada, gente, adorei. Obrigada. 59, 58. Ai, égua. Fechou hoje. Mas deu certinho. Que bom. Perfeito, obrigada, gente. meninas. Muito Adorei. Obrigada, viu? Depois vocês me contam quando vai para o ar. A gente conta. A gente vai pedir foto de vocês para fazer corte, então. Então tá ótimo. Aí, Bru e a professora Suzane, a gente vai enviar também por e-mail um termo de autorização, porque como vai para as rádios, a gente precisa da autorização de vocês, de imagem e voz, para poder fazer a publicação, mas tem um calendário, e assim que a gente souber o calendário, a gente já compartilha com vocês. Não vai demorar muito, porque a gente só tem mais um da Ana Paula para soltar dessa temporada 2, e daí já é esse. Entre esse e a temporada 3, né? Você... mais ou menos umas 3 semanas, eu acho. Mas a gente avisa, Bru. Vocês colocam em Instagram ou Facebook alguma coisa assim? A gente coloca. Instagram, Facebook e os episódios que já estão disponíveis estão no Spotify, no Apple, Amazon. Porque se vocês avisam, vocês colocam eu tenho que ver qual que é o hashtag, a Bruna pode me ajudar. Eu acho que é hashtag SPM, que a SPM potencializa. Legal. Não, pode deixar. Quando a gente lança, a gente sempre faz um riozinho com lançamento, assim, né, no dia. Aí a gente vai marcar vocês duas, a gente marca a SPM e coloca a hashtag deles também. Dá pra gente fazer até compartilhado, né, Mel? O post compartilhado com elas. Com certeza. Só compartilhar que daí eles entram e catapultam. Não, mas a gente avisa sim. Ótimo. Obrigadão, muito obrigada, viu? Se precisarem de alguma coisa, tiverem sugestões, professora Suzane, Bruna, a casa é nossa, a gente Ana. Efetivamente, viu? A gente vai gravar uma temporada de férias de mangás, consumo de mangás. Cultura japonesa. Isso foi uma demanda do meu filho de 9 anos. Adorei. Por que vocês não estão gravando sobre isso no Cultura e Consumo? Pode, as comidas que eles comem, as roupas. E assim, a França, depois do Japão, é o segundo maior consumidor de mangá. Eu tive lá e eles são assim enlouquecidos. Legal. Com mangás, né? Então, a gente está super aberto aí também a sugestões de temporadas, tá bom? Joia. Tchau, Tchau, gente. Um abraço. Obrigada, tchau.